Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Tribunal de Justiça julga recursos dos acusados do assassinato da médica Milena Gotardi. Homem de 25 anos é preso por vender drogas perto de escolas em Jardim da Penha. Até cartão de crédito ele aceitava. Venda de palmito deve ser 50% maior no estado para esse feriado. E no estúdio vamos falar sobre a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. É agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o link de hoje falando sobre o julgamento dos recursos dos acusados do assassinato da médica Milena Gotardi. A médica foi morta em 2017 no Hospital das Clínicas. Quem tem as informações para a gente é a Anne Comete. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Eu estou aqui com o Dr. Renan Salles, que é advogado da família da Milena Gotardi, a médica que foi brutalmente assassinada no Hospital das Clínicas no ano passado. Doutor, conta pra gente, então, como é que vai ser o julgamento hoje e quais os processos daqui em diante? Ano passado, os 6 réus, os 6 acusados foram pronunciados, ou seja, o juiz decidiu que os 6 deveriam ser encaminhados a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Inconformados, os 6 recorreram, visando anular a sentença, a decisão. E aí, recorreram ao Tribunal de Justiça e hoje serão julgados esses 6 recursos. Então, o tribunal vai decidir se confirma a decisão de pronúncia ou não, ou seja, se confirma se os 6 réus merecem ser julgados pelo Tribunal Popular do Júri. Esse recurso, esse julgamento de hoje, ele cabe novos recursos? Cabem novos recursos aos tribunais superiores, só que esses recursos não possuem efeito suspensivo. Portanto, se o tribunal julgar definitivamente esses recursos, o juiz da causa, o juiz do processo, já está autorizado a designar dia e hora para o julgamento ocorrer. A gente já tem alguma previsão de quando pode ocorrer o júri popular, né, que já está previsto, de quando termina o julgamento? Olha, veja, o tribunal confirmando essa decisão, e aí é um posicionamento nosso, a gente acredita que ainda esse ano deve ocorrer o júri. O que já tem definido sobre os réus, sobre o que eles devem na justiça, quais crimes eles respondem, tem alguma coisa definida nesse sentido? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, há prova farta no processo de que são esses 6 réus presos que são os reais responsáveis pela morte da doutora Milena. 2 mandantes, 2 intermediários e 2 executores. E sendo assim, a gente acredita que os 6 vão ser condenados ao final do processo. Quais são as penas deles e os crimes que eles respondem, o senhor sabe me dizer? Olha, homicídio qualificado e fraude processual. Fraude processual porque, após a execução, eles visando enganar o Estado, enganar a Justiça, dando um ar de que o crime haveria sido um latrocínio, roubo seguido de morte, eles subtraíram o telefone da vítima para que as autoridades imaginassem ser outro crime. Então, eles respondem por dois crimes, homicídio qualificado, por várias qualificadoras, feminicídio, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, emboscada e também por esse crime de fraude processual. Existe ainda a possibilidade deles não serem acusados por esses crimes ou de diminuir a pena em algum sentido? Olha, possibilidades são várias, né? Há, em tese, a possibilidade, inclusive, deles serem absolvidos. O que nós não acreditamos em razão, como eu te disse antes, da prova que é robusta no processo, que dá entendimento em sentido contrário, de que eles são os reais responsáveis pela morte da doutora Milena Gotardi. Depois do julgamento de hoje, quais os próximos passos agora até a realização do júri popular? O Tribunal de Justiça, mantendo a decisão de pronúncia, a gente tem que aguardar o juiz designar de hora para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. E aí sim fazer a nova fase do Tribunal Popular do Júri, que vai ser ouvir algumas testemunhas, alegações finais pelas partes, e aí o Tribunal Popular do Júri, que são 7 pessoas do povo, vão julgar se são inocentes ou acusados ou condenados os 6 réus. Qual a expectativa da defesa desse julgamento de hoje e do júri popular? Olha, nós da assistência da acusação, a gente entende que
como eu te disse, assim, só há um caminho a ser perseguido, que é a condenação, tendo em vista que é farta a prova que dá indício, dá conta que esses 6 indivíduos presos são aqueles que executaram, intermediaram e ordenaram a morte da doutora Milena. E a previsão de vocês, então, é de que a sentença seja cumprida por integral? Em absoluto. A gente acredita que a sentença vai ser no sentido de condenar os 6 e ainda esse ano. Maravilha. Muito obrigada, doutor Renan Salles, que é advogado da doutora Milena Gotardi. Volto com você, Vitor, aí no estúdio. Obrigado, Anne. Bom, a Semana Santa está aí e a venda do palmito para a tradicional torta capixaba está a todo vapor. Esse ano a expectativa é de crescimento de 50% nas vendas. O Jean vende palmito há mais de 30 anos no Espírito Santo. No ano passado as vendas foram ruins, mas esse ano a expectativa é de melhora. Olha, esse ano a expectativa na venda de palmito para nós está sendo muito melhor do que o ano passado. Eu creio que até quinta-feira à tardezinha já não tenho mais um palmito nesse ponto. E ainda tem muito palmito para vender. Mas quem não abre mão de apreciá-lo nas comidas da Páscoa já garantiu o seu. A dona Bianca, que faz torta para a família inteira, ensinou até um truque para saber se ele tá bom mesmo. Isso aqui é a painha do palmito, que quando você vem comprar, você tira, degusta. Nossa, mas é maravilhoso, você já sabe se o palmito tá bom ou não. Só pelo gosto disso aí já? Só pelo gosto você já sabe. Em Vila Velha, 8 grupos atendem os clientes às margens da rodovia Darli Santos, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A fiscalização está atenta à mercadoria, já que as palmeiras de onde é retirado o palmito precisam ser plantadas em lavoura, não podem ser retiradas da mata. Existem alguns palmitos que são nativos da Mata Atlântica e esses têm uma certa restrição de corte, então é preciso de uma autorização do IDAF, o IDAF faz a vistoria na propriedade rural, verifica se ele foi plantado mesmo, porque alguns ainda não podem ser retirados de matas nativas. Já houve até mesmo apreensão de material com documentação irregular na Grande Vitória. Já foram verificadas irregularidades, sim, já tivemos algumas apreensões de palmito irregular em Vila Velha, tivemos no norte do estado também algumas ocorrências. Aqui no Sambão do Povo, em Vitória, teve vendedor que chegou na terça-feira passada da Bahia para vender palmito. E eles dizem que quem quiser fazer torta capixaba tem que vir logo, porque eles prometem vender boa parte desse palmito que está aqui em volta até amanhã. Tem que aproveitar e comprar logo, porque se deixar para a última hora vai faltar o palmito. Porque 50% dos colegas que veio o ano passado não veio agora, porque não achou a mercadoria, a dificuldade e tal. A dona Denise já aproveitou o preço bom e levou o palmito para fazer a famosa torta capixaba. Todo ano realmente a gente vem, compra o palmito e fazemos a torta, entendeu? Gostamos de fazer a torta em casa, tá? Essa tradição, né, do capixaba. Agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias dessa quarta-feira pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. A polícia prendeu hoje Guilherme Terra Gomes, de 25 anos. Ele era procurado desde o ano passado suspeito de tráfico de drogas. No apartamento dele, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi encontrado material para embalo de loló, comprimidos de LSD, embalagens com metanfetamina e maconha. Além das drogas, a polícia encontrou também máquinas de cartão de crédito e débito. Ao ser preso, Guilherme disse que todo o material era utilizado apenas como produtos de limpeza. O Ministério Público Estadual e a Promotoria de Justiça de Rio Bananal encaminharam à SEDU e às Secretarias Municipais de Educação uma lista com mais de 4.000 nomes de pessoas que, segundo as investigações, receberam diplomas falsos em cursos de graduação, de pós-graduação e cursos livres. A lista foi obtida pelo MPS após colaboração premiada. Caberá à SEDU e às prefeituras apurarem a situação individual dos nomes que estão listados para esclarecer se o documento utilizado era ou não produto de fraude e buscar, junto ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil, a responsabilização dos fraudadores. Eles poderão responder por crime de falsidade e por ato de improbidade administrativa. E um grupo de senadores protocolou um pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por crime de responsabilidade. Entre os que assinaram o pedido está o senador capixaba Fabiano Contarato. Nas redes sociais, ele falou sobre o assunto. Eu acabo de assinar e declarar apoio
ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque foi determinada a instauração de inquérito policial, sendo que o titular da ação é o Ministério Público, conforme determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. Foi sancionada pelo governador Renato Casagrande a lei que torna crime a entrada de menores em motéis. A lei é de autoria do deputado Lorenzo Pasolini e estabelece multa entre 35 e 170 mil para os locais que permitirem a entrada, permanência e hospedagem de crianças e adolescentes. O governador também sancionou a lei que proíbe a cobrança de taxa de conveniência em sites ou aplicativos para shows, apresentações, teatros e eventos aqui no estado. A multa para quem descumprir a medida é de R$ 68.400. Foi divulgado hoje o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Para conferir se teve ou não benefício concedido, o candidato deve acessar a página do participante no site do Enem, inserir CPF e a senha. E ainda falando de exames, a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, deste ano será aplicada no dia 24 de novembro. Nesta edição serão avaliados 29 cursos entre bacharelados e tecnológicos. As provas serão aplicadas às 1h30 da tarde, no horário de Brasília. Vitor, pessoal de casa, essas foram as notícias de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a Operação Semana Santa. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta e o governo federal aprovou que dados de bons pagadores sejam incluídos em uma lista chamada Cadastro Positivo sem aviso prévio. A reportagem é do Rodrigo Schroeder. A medida já existe desde 2011. A novidade da lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro é que os consumidores serão incluídos automaticamente no banco de dados, que reúne informações do histórico de pagamentos. O cadastro positivo vai beneficiar os bons pagadores. Hoje, 6 milhões de pessoas estão incluídas no banco de dados. Com a alteração, esse número subirá para mais de 130 milhões até a metade do ano. O governo federal acredita que esse aumento pode impulsionar o mercado de crédito. O Ministério da Economia estima que com o cadastro positivo sejam investidos na economia brasileira cerca de R$1 trilhão. Pouco mais da metade desse valor só nas pequenas e médias empresas. E esse setor poderá ser um dos mais beneficiados com a medida. De imediato, o governo estima que 20 milhões de pessoas já vão melhorar as suas condições de acessar o crédito. Então, facilitando esse acesso, a economia tende a melhorar, o consumo tende a aumentar, os empreendedores passam a ter melhor acesso para financiar seus projetos. Então, a expectativa é muito boa, que o Brasil saia de uma relação crédito-PIB de 47% para mais de 60%. Quando o risco de inadimplência é baixo, as instituições financeiras podem cobrar juros menores dos consumidores. Acreditamos que isso sim vai ampliar a oferta de crédito, vai permitir maior acesso à oferta de crédito e, em muitos casos, até precificar melhor a taxa de juros, né? Porque é uma outra frente que esse cadastro positivo vai trazer. A dona Glória será uma das beneficiadas pela nova lei. Ela está sempre com as contas em dia. Procuro pagar antes para poder ver o que resta para o final do mês, para poder manter o meu mês sem me preocupar com dívida. Mas ela teme que com o cadastro positivo, os dados dela sejam compartilhados entre as empresas. Esse projeto de lei, na minha opinião, além de uma invasão de privacidade, na minha opinião, isso também faz com que as empresas fiquem oferecendo pacotes desnecessários para que você fique sempre com dívida, pagando, acreditando que todo mundo vai pagar em dia. E tem uma hora que não dá. Segundo o Procon estadual,
As empresas que administrarem o banco de dados têm que manter as informações dos clientes em sigilo. Existe uma grande preocupação sobre quem terá acesso a essas informações, que tipo de movimentação serão feitas, eventuais fraudes que poderão acontecer. Então existe uma certa preocupação. O diretor diz ainda que o consumidor pode pedir a exclusão dos dados do cadastro positivo. O consumidor ele pode solicitar isso junto ao banco. Como é compulsório, na maioria das vezes os consumidores, desconhecendo, já estão inseridos nessa condição, então as suas informações financeiras já circulam no mercado e essas empresas vão poder vender isso para comerciantes para ter acesso ao crédito. Então o consumidor ele pode buscar essas empresas no sentido de bloquear essa informação. E hoje é dia de comentário político com José Roberto Mignoni. Senhoras e senhores, alguns analistas políticos estão preocupados com o silêncio do deputado estadual Teodorico Ferraço. Acham estranho esse afastamento proposital da velha raposa política. Apesar de ter influência sobre o partido DEM, que sua mulher, a deputada federal Norma Ayub, é a presidente estadual, Ferraço nunca foi de correr do pau e sim de falar, acusar, reclamar, articular, que inclusive é o que ele faz na Assembleia de vez em quando. E a Assembleia precisa muito disso, de articulações como ele sempre faz. Mas Ferraço se sentiu preterido, senhoras e senhores, nas decisões políticas da Casa nesta nova legislatura. Segundo analistas, Ferraço não é de ficar calado. Claro, e a gente conhece bem. Quem não lembra de sua atuação quando deputado federal em Brasília, onde peitou os generais da ditadura? Foi o único político brasileiro a fazer. Pois esse é o Teodorico Ferraço. Então tem alguma coisa ainda a explodir através dele e por ele em breve. Talvez esteja esperando a hora certa. O velho Teodorico de Assis Ferraço. Começa nesta quinta-feira e vai até o dia 21 de abril, próximo domingo, a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. E eu recebo aqui no estúdio para falar sobre a operação o inspetor Valdo Lemos. Boa noite, inspetor, bem-vindo. Boa noite, Vitor, e a todos os telespectadores. Bom, explica para a gente primeiro, inspetor, sobre a operação esse ano. Começa meia-noite de quinta-feira, é isso? Como é que vai funcionar? Exatamente, a operação começa às 0 hora do dia 18, né, e prossegue até às 23 horas e 59 minutos, domingo, dia 21 de abril, é a Operação Semana Santa. Pois é, inspetor, o foco da operação é diminuir aí os acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. É isso, né? Sempre focado em tentar manter um trânsito mais tranquilo nesse período que o fluxo fica mais intenso, né? Exatamente, como todo feriado prolongado, né, a gente tem expectativa do aumento da circulação de veículos, no aumento do fluxo de trânsito, e a gente procura estar reforçando o policiamento nesses dias, né? Nós temos uma saída que vai se prolongar pela quinta-feira, quinta-feira à tarde, noite e também sexta pela manhã. E essa saída ela é dividida nesses dias, né? Tanto na quinta e na sexta pela manhã, né? Uhum. Mas a volta é concentrada no domingo, né? No domingo à tarde é o momento que a gente espera o maior volume, né? Que é aquela tradicional volta. Vocês também têm uma questão da criminalidade. Vocês estão ali preparados para qualquer tipo de situação aí que precisa ser feito, de questão de criminalidade, não é isso? Exatamente, né? A PRF ela trabalha tanto com a fiscalização de trânsito, mas também contra todos os ilícitos e crimes que são cometidos ou que tem a rodovia como caminho, né? E nessa operação a gente, com o reforço de policiamento que está sendo planejado e que será colocado nas rodovias, nós vamos também trabalhar com a questão de repressão à criminalidade, principalmente nos pontos aqui da Grande Vitória, né, contorno de Vitória e outros trechos que sabidamente, às vezes, principalmente no período noturno, pode haver problemas, e nós vamos estar também fazendo um trabalho, mesmo estando durante, né, a Operação Semana Santa, né, tem o fluxo, mas existirão momentos em que esse fluxo vai diminuir e nós vamos estar dando uma atenção a esse tipo de fiscalização voltada para
repressão de ilícitos, né, de criminalidade. Vamos falar de 2018, como é que foi a operação no ano passado? A gente teve até uma morte, né, mas com relação ao ano passado, o que mais aconteceu? O que mais a Polícia Rodoviária Federal flagrou e os acidentes? O que é o comum, o tipo de infração? Olha, a gente sabe, e um dos focos na fiscalização de trânsito especificamente é tá fiscalizando o excesso de velocidade, que é um problema, né, comum, né, é uma prática comum o excesso de velocidade. Então nós teremos os radares portáteis da PRF dispostos no trecho, né, é diferente do radar fixo, né, que no caso o radar portátil ele precisa de uma sinalização da velocidade permitida. O radar fixo ele tem que ter existe uma sinalização que o precede dizendo que ele está ali. Então será disposto nas rodovias os radares portáteis para estar fiscalizando aí o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, né? A gente sabe que as rodovias federais capixabas, em sua grande maioria, são pistas simples de mão e contramão, a duplicação está indo um pouco a passos lentos, então o tipo de pista simples de mão e contramão é o que predomina aqui no nosso estado, e a ultrapassagem é um momento muito sensível, muito delicado, né? E que o acidente de colisão frontal, devido a uma ultrapassagem mal calculada ou proibida, é o tipo de acidente que mais provoca vítimas. Então a gente tem uma atenção especial também para fiscalizar as ultrapassagens. E é claro, o teste de alcoolemia, né? A gente tem um aparelho que faz o teste de maneira mais rápida, né? E ele faz com que o número de pessoas fiscalizadas aumente, e a gente vai ter um cuidado também para estar fazendo os testes de alcoolemia, buscando o quê? Que as pessoas possam ir, né, fazer a sua viagem a trabalho, a passeio, até a gente que trabalha nesse período, né, e possam retornar. No ano passado, houveram 30 acidentes registrados pela PRF e o registro de uma morte. Claro, toda morte, qualquer tipo de vítima tem que ser lamentado, mas foi uma morte que aconteceu na Operação Semana Santa de 2018, e a gente vai trabalhar e espera também a colaboração, né, das pessoas que vão viajar, né, que se planejem a viagem, tenta dormir antes de viajar, se não for possível, tentar fazer a parada a cada 3 horas, né, não insista numa viagem muito longa, planeje essas paradas, de 3 em 3 horas faça a parada, é claro, e que tenha atenção para o veículo, né, que são 2 linhas que a gente orienta, né, não só a prática da condução, como a gente acabou de falar, né, para evitar esse tipo de infração, obedecer os limites de velocidade, fazer ultrapassagem com segurança, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né, e a frente do veículo, que é o quê? Aquele que o veículo tem que estar em boas condições, com pneus em boas condições, os equipamentos obrigatórios, as paletas, se não estão ressecadas, né? Porque se chover, né, a gente tem aí um problema. O sistema de iluminação, lembrar, né, andar com o farol ligado também durante o dia, que já é uma lei que já está em vigência há um certo tempo, né? Então nós temos esse cuidado com o veículo para que ele esteja em boas condições e se houver algum problema possa ser sinalizado devidamente, e a questão da direção, são as 2 frentes. Se as pessoas tiverem cuidado tanto com o veículo como a prática de direção, nós, quem sabe, né, chegaremos ao fim dessa operação Semana Santa, se Deus quiser, e o que a gente deseja, e vamos trabalhar para isso com nenhuma morte. Muito obrigado, inspetor. É isso, pessoal. Então, quem for pegar a estrada, as dicas já foram dadas. Inspetor, mais uma vez, obrigado. O espaço do link está sempre aberto. A PRF que agradece e esperamos que o resultado seja o melhor possível. Muito obrigado. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo. Na volta você confere as notícias de outras regiões do estado desta terça-feira. Não sai daí que a gente volta logo mais. Estamos de volta com o link e agora é hora de conferir as notícias desta quarta em outras regiões aqui do estado. Olá, mais uma vez, boa noite a você que está acompanhando o Link Espírito Santo. Nosso giro começa aqui por Linhares. Um veículo Fiat Palio preto furtado em Linhares na noite de ontem foi visto circulando pelas ruas da Grande Vitória. O carro é esse aí. Ele estava estacionado na frente da casa da moradora, no bairro Planalto, quando foi levado pelo ladrão. Os documentos da proprietária que estavam dentro do veículo foram encontrados, mas o carro ainda está desaparecido. Amigos da vítima flagraram o Fiat Palio, placas MSK 1836, circulando pelas ruas da Grande Vitória.
Bom, quem viu esse carro, quem puder ajudar a encontrá-lo, pode ligar para o 190, o telefone da Polícia Militar, e fazer uma denúncia. A Polícia Federal está investigando mais um assalto à agência dos Correios de Soretama. O gerente da agência foi rendido por 2 suspeitos e obrigado a entregar todo o dinheiro que havia no local. A quantia levada pela dupla não foi informada. Um cliente que estava na agência também foi assaltado e teve R$ 400 e os documentos levados. Para não serem identificados, os criminosos ainda levaram um equipamento que registra as imagens do sistema de vídeo monitoramento da agência e fugiram logo em seguida. A investigação, como eu disse, está por conta da Polícia Federal. A Câmara Setorial da Gastronomia, ligada à CDL de Linhares, foi oficialmente lançada na noite da última segunda-feira. Mais de 20 estabelecimentos da cidade fazem parte da Câmara. O encontro marcou o lançamento oficial da Câmara Setorial de Gastronomia, que é ligada à CDL de Linhares. Na opinião do prefeito Guerino Zanon, a organização do setor vai beneficiar diversos segmentos na cidade. Quando você tem uma gastronomia forte, com certeza você tem uma hotelaria também forte. E se você imaginar que esses 22 restaurantes que hoje começam com os primeiros passos na formação dessa Câmara, só esses 22 restaurantes empregam em média 200 trabalhadores diretamente e aproximadamente uns 800 indiretos. Isso é importante, porque a gastronomia, quando um visitante vem à sua cidade, se ele encontra um bom restaurante, uma boa comida, com certeza ele faz dessa cidade sua parada obrigatória em futuras viagens. A CASEG começou a ser organizada há cerca de 8 anos. A Câmara Setorial reúne dezenas de bares, restaurantes e pizzarias de Linhares e para os próximos dias há a expectativa de novas adesões. A CASEG ela vem para estar fortalecendo esse segmento, né, do ramo de alimentação, é um braço da CDL e juntos a gente vai poder identificar quais são as necessidades, quais são os pontos positivos para estar fortalecendo ainda mais. As reuniões entre os filiados da CASEG já começaram e acontecem uma vez por mês. É um ponto de união. A gente deseja reunir todos os donos de restaurante, já tem a reunião mensal. Agora com a CASEG formada, é mais um objetivo em convidar os outros restaurantes a participar dessa Câmara Gastronômica para fortalecer mesmo o setor gastronômico da cidade de Linhares. E a gente fica feliz com essa união junto com a CDL, que é um braço forte que a gente tem em Linhares, e só vem a fortalecer mesmo ao nosso setor. Linhares merece, Linhares hoje tem uma Câmara gastronômica, tem um setor gastronômico excepcional, não tenho dúvida, prova disso que nós vamos partir para o segundo festival agora gastronômico, foi um sucesso, vai ser um sucesso e sempre será um sucesso. Bom, por hoje ficamos por aqui, a gente segue agora para São Gabriel da Palha. Boa noite. A data considerada a mais doce do ano está chegando e o consumidor não deixa de fazer aquela pesquisa básica antes de levar para casa os ovos de Páscoa, que já são uma tradição nessa época do ano. Vale pesquisar e comparar até encontrar um produto que tenha um preço acessível e agrade o cliente. Os ovos de Páscoa enchem os olhos de adultos e principalmente das crianças, mas os preços nem sempre agradam a todos. Neymar é proprietário dessa loja de doces em São Gabriel da Palha e trabalha no segmento há 12 anos. Todo ano se é corrigida a inflação. Em torno de 4%, um pouco mais que a inflação, 4% a 5%. Mas esse ano a gente, por exemplo, tem ovos aqui no mesmo preço que foi vendido ano passado. Hoje o cliente que acha o valor dos ovos de Páscoa inacessível já pode contar com outras opções para presentear nessa Páscoa. Há 8 anos que a gente vem dando curso para aprender a fazer o ovo de Páscoa, a gente dá o curso gratuitamente. A gente tem a barra de chocolate, o recheio para o ovo e tudo que precisa, e temos aqui funcionários também preparados para ensinar o cliente a fazer o ovo. Então ele pode fazer o ovo em casa do jeito que ele quiser. Você pode fazer até maior em casa num preço muito mais acessível, que fica muito mais acessível. Realmente, se você comparar, você comprando uma barra de chocolate, comprando todos os adereços que precisa e fazer o ovo em casa, que é muito fácil, fica muito mais em conta que comprar um ovo industrializado.
A opção dos ovos de Páscoa gourmet ou artesanal ganhou mercado em São Gabriel nos últimos 4 anos. Nós fomos conhecer a Nájila, que é confeiteira e faz ovos de maneira artesanal. Ela contou como surgiu a ideia de produzir ovos de Páscoa. Pois é, eu comecei há 4 anos atrás, né? E eu comecei fazendo para a família, para amigos, né? Os amigos mais íntimos. E acabou que o pessoal da família gostou, falou que eu deveria investir no ramo. Então, hoje, assim, eu não tenho que reclamar, graças a Deus, está sendo uma das épocas mais bombadas, assim, para mim, a Páscoa. Mas, infelizmente, eu acabo não podendo pegar devido à demanda que esse ano, assim, se superou. Nájila também falou sobre a diferença entre os ovos de Páscoa que o cliente normalmente compra em lojas e supermercados para os ovos de Páscoa que ela produz. O ovo que eu faço, no caso, é o ovo artesanal. Então, querendo ou não, as pessoas acabam comendo com os olhos, vamos dizer assim. Então, eu faço uma decoração mais chamativa, né? Que, igual nas redes sociais, bomba, né? Em vista do ovo de supermercado, só vem uma casca de ovo. Então, as pessoas querem mais, assim, comer mesmo assim, com os olhos e ao vivo ali mesmo, né? Então, não é só uma casca de ovo, é todo um conjunto. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel da Palha. Continue agora com mais informações de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. A gente começa com uma notícia inusitada. Um homem foi preso acusado de furtar vários objetos de um hospital particular aqui em Colatina, inclusive onde ele já trabalhou. O impressionante é que ele conseguiu tirar do local até 2 camas hospitalares. A Polícia Militar foi acionada para verificar denúncia de que um homem de nome Alcidinei Ribeiro da Conceição, de 41 anos, estava guardando objetos furtados dentro de uma residência no bairro São Silvano. Para surpresa dos policiais, tratava-se de 2 camas hospitalares, cabos e outros produtos médicos de alto custo. A PM acionou a direção de um hospital particular de Colatina, que enviou um diretor ao local, que reconheceu imediatamente os cabos como pertencentes à unidade hospitalar, informando que são produtos novos com valor médio de R$ 600. Com relação às camas, ele informou que há necessidade de uma análise melhor para poder afirmar com certeza se são as mesmas que foram furtadas do referido hospital, mas que são idênticas às subtraídas do local. Foi informado ainda que o senhor Alcidinei era funcionário do Hospital Particular São Bernardo e que o mesmo havia sido dispensado do quadro de funcionários há cerca de 4 meses. Diante dos fatos, o suspeito e todo o material foram conduzidos à 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina. Vamos mudar de assunto. Aconteceu na manhã desta quarta-feira mais uma edição do ato ecumênico da campanha da fraternidade. Há vários anos esse evento reúne vários estudantes e é realizado pela Pastoral da Educação da Diocese aqui de Colatina. A aula de hoje foi uma lição para a vida. Então a aula de hoje foi muito legal, porque a gente trouxe culturas de fora da escola e assim como coisas que aconteceram durante esse início de ano. E assim, eu sou uma pessoa pessoalmente que adoro ler, eu amo muito leitura. Então isso que a gente trouxe para a aula de hoje foi isso, que a leitura é uma coisa muito importante. A Alaine tem na leitura um hobby e também a ferramenta para aprender e ser uma cidadã consciente dos seus direitos. Foi esse assunto que os alunos de diversas escolas de Colatina levaram em forma de apresentações para o ato ecumênico que discutiu o tema Fraternidade e Políticas Públicas. 15 escolas e aproximadamente 1.000 estudantes se reuniram nessa manhã para o ato ecumênico, que já é tradição aqui no município e é organizado pela Pastoral da Educação. O objetivo é passar a mensagem da campanha da fraternidade para a vida e o dia a dia dos alunos. O evento tem como objetivo culminar as atividades da campanha da fraternidade, que este ano traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E é uma aula diferente porque
porque nós estamos usando a arte, a música, a dança, o teatro. E os estudantes, eles são protagonistas disso tudo. E uma das questões que a gente traz, esses valores, né, para esse momento é a paz. A paz tão esperada no mundo, a paz tão esperada nas nossas escolas, mas não existe paz se não começar em nós, no nosso coração. E é isso que nós trazemos para os nossos alunos, que esse momento da confraternização, que o momento do encontro, seja um momento do acolhimento pela paz. A manhã foi marcada por momentos de reflexão e apresentações dos alunos, que cantaram, dançaram e se divertiram. Um trabalho que envolveu toda a escola. Nós conversamos, fizemos projetos, trabalhamos com eles a importância da Páscoa, a importância de ser mais humano, solidário e de lutar por um mundo melhor, com políticas públicas diferentes que nós temos. As amigas Lohane e Andriara se esforçaram bastante para fazer bonito. E a lição passada foi aprendida e será levada para a vida toda. Que a gente tem que cobrar dos nossos políticos os direitos de moradia, de saúde, de educação, e que a gente tem que lutar para fazer acontecer as coisas certas e pensar no próximo, porque a gente não pode pensar só em nós mesmos, sim no outro, né? Bonito evento, vários estudantes compareceram ao ginásio Zito Dalla na ADENC. Parabéns à Pastoral da Educação da Diocese de Colatina, mais uma vez realizando esse ato ecumênico, reunindo vários jovens. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você continua a acompanhar as notícias de outras regiões do Espírito Santo. É um instante só. Voltamos com o link e a gente continua o nosso giro pelo Espírito Santo com mais notícias. Olá, boa noite. E nos destaques de hoje, Operação Ares da Polícia Federal apreendeu 7 armas e 4 quilos de drogas em São Mateus. A operação aconteceu nesta manhã e cumpriu 7 mandados de busca e apreensão deferidos pela primeira vara criminal, sendo 6 em Guriri e 1 no bairro Morada do Ribeirão. De acordo com o delegado que comandou as ações, 2 homens foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Um menor foi apreendido por posse ilegal de arma e um homem autuado por uso de entorpecente. Foram apreendidos 4 revólveres, 2 de calibre 38 e 2 de calibre 32, 2 pistolas e uma garrucha, além de munições de calibres 9mm, 7,65, 380, 38 e 32. Além das armas, drogas e munições, também foi encontrado um silenciador de arma e uma balança de precisão, entre outros equipamentos. A operação contou com a participação de 30 policiais federais e 10 viaturas, incluído reforço da Delegacia de Vitória. Os 2 homens foram encaminhados para a penitenciária de São Mateus e o menor foi encaminhado para a Polícia Civil. O autuado por uso de entorpecentes será liberado após assinar um termo circunstanciado. E o final de semana de Páscoa se aproxima e a maioria das pessoas já estão em busca da refeição principal da data, o peixe. Em São Mateus, a procura aumentou nos últimos dias, gerando expectativa para os pescadores da região. O período de quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas, estimula até os menos apegados à doutrina a substituírem o consumo da carne vermelha por peixe. A Associação de Pescadores de São Mateus está confiante no aumento das vendas até a próxima sexta-feira. Geralmente, sempre na Semana Santa,
a produção sempre, a venda sempre aumenta. A gente está na expectativa de esperar os clientes que estão meio atrasados, mas sempre sem certeza que vão aparecer. E a gente está aqui preparado para atender eles. A gente está buscando uma produção que é aqui no bairro Jambeiro, né? Um peixe da nossa qualidade, do nosso rio, um peixe que nós estamos acostumados a estar trabalhando, que é o mesmo como se fosse o nosso que nós estamos criando aqui. Então a gente quer dar para os clientes uma coisa de qualidade, um produto de qualidade, tá? Um peixe de melhor qualidade. O peixe não está grande, mas é um peixe de qualidade com que a gente está dando de garantia para os clientes. Mas na hora de decidir o peixe ideal para o almoço da Sexta-feira da Paixão, não basta apenas ser de boa qualidade. O preço também influencia na hora da compra. O peixe mais barato que nós temos hoje na nossa região é a tilápia, que nós aqui estamos trabalhando com valor de R$10 a viscerada, R$12 a postinha e R$30 o filé. Então eu acho que hoje ninguém se encontra um peixe mais barato do que esse que nós estamos vendendo por aqui não, tá? E não é apenas preço não, né? Não é apenas preço não, isso aí se torna uma promoção mesmo de peixe. Tem qualidade também. E tem qualidade, peixe de melhor qualidade. Por isso eu estou falando, a gente trabalha, não está um peixe de grande, como os clientes acostumam estar, mas porque a gente quer botar um peixe de qualidade, um peixe que a gente conhece, para que não tenha reclamação. A moqueca de judeu é uma das iguarias de maior tradição no município. Um peixe pequeno de água doce, muito apreciado pelos mateenses. O judeu é um peixe tradicional aqui em São Mateus. Então, principalmente as pessoas mais velhas, tem esse peixe como um peixe especial para eles. Quais são os peixes hoje que são mais procurados aqui na peixaria, principalmente agora na Semana Santa? Procurado aqui é o judeu em primeiro lugar, depois vem o robalo, entendeu? A canguá, entendeu? Que dá mais no inverno, mas sempre a gente tem aqui também. Carapeba e outros peixes mais. Neste período, é comum consumir peixe no lugar da carne vermelha. E se tem uma receita que não pode faltar na mesa do capixaba, é a moqueca. O tempero traz um sabor que faz toda a diferença. A moqueca capixaba ganhou fama pelo mundo inteiro. E na Semana Santa é um dos pratos mais procurados nos restaurantes. Estes foram os destaques de hoje. Vamos agora ao município de Aracruz. A produção de ovos de Páscoa caseiros vem ganhando espaço no mercado e se tornaram opção para quem quer ganhar renda extra em Aracruz. Dona Cleide Bertazzo montou na própria casa a fábrica. Ela já trabalha com produção de doces há 2 décadas. Para esta Páscoa, ela resolveu investir nos ovos caseiros e, para isso, conta com a ajuda dos filhos. Eu comecei a produzir esse ano, né? Eu sempre fiz vários cursos, né? Aprendendo a como lidar com chocolate, mas assim, era uma coisa, para mim, eu achava um pouco difícil por trabalhar sozinha também. Então, esse ano, já com o Rodrigo me ajudando, ele resolveu partir para esse lado do chocolate e deu certo. Então, a gente, né, quis tentar ver como que vai ficar, né, essa primeira Páscoa da gente com chocolate. Mariana Bertazzo largou o emprego e se juntou à mãe. E hoje se dedica somente à produção de doces. Eu senti assim que era aqui que eu queria estar, né? Aqui onde eu queria colocar mesmo a boa parte da minha energia, né? Agora, colocando 100% do meu tempo dedicado à empresa, eu sei que a empresa vai evoluir muito mais, né? E é isso que a gente busca aqui, essa constante evolução. Com o crescimento da produção, o time ganhou reforço. Rodrigo, engenheiro mecânico, decidiu se juntar à família. Transferiu a faculdade para Aracruz e hoje põe a mão na massa, produzindo os ovos. Eu já cursava o curso de engenharia mecânica, ainda curso, porém, com o crescimento da demanda aqui da empresa, eu acabei entrando para poder auxiliar nos procedimentos aqui e resolvi fazer alguns cursos, fui pegando o gosto e agora estou trabalhando aqui nessa área. A novidade desta Páscoa é o ovo de chocolate Rubi. Rodrigo leva o chocolate Rubi ao micro-ondas por 1 minuto para derreter. Ao retirá-lo do aparelho, mexe com uma colher para que fique uniforme. Para saber se está no ponto correto, ele usa um medidor de temperatura. Depois, inicia o processo de temperança do chocolate. Aqui, a grande aposta é qualidade.
É uma novidade agora e nós somos um dos poucos que está trabalhando com esse chocolate. Ele, apesar da cor rosa, ele não possui corante, é a cor do chocolate mesmo, e ele tem um sabor um pouco cítrico que diferencia dos outros tipos de chocolate. A guloseima leva recheio de geleia caseira de frutas vermelhas. Depois do recheio, usando um maçarico, o mármore é aquecido e esse processo faz a selagem do ovo. Depois dessa etapa, o ovo é personalizado e está pronto. Na minha opinião, o diferencial mesmo é a qualidade, né? E também a matéria-prima que eles usam é muito boa. E eu, sinceramente, quando eu começo a comer, é difícil parar, porque você não enjoa, sabe? É muito bom mesmo, assim, é sensacional. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Olha, 5 pessoas foram presas e uma está foragida por envolvimento em um esquema de fraude fiscal no setor cafeeiro, nas cidades de Iuna, Ibatiba e Alegre. As prisões aconteceram nesta terça-feira durante a Operação Guaporé, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo. O objetivo da investigação é desarticular uma associação criminosa composta por empresários, laranjas e contadores. Um levantamento inicial da Cefaz indica que as fraudes tributárias devem ultrapassar os 18 milhões. Uma maleta de dinheiro falso foi apreendida durante a operação, além de documentos, telefones celulares, computadores, CDs e DVDs, que serão analisados pelo Ministério Público do Estado e Cefaz. Além dos 5 mandados de prisão temporária, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas sedes das empresas. E moradores da rua Paulo Afonso, no bairro Monte Cristo, tomaram um susto no final da tarde de ontem. É que um caminhão desgovernado só parou após atingir o muro de uma residência, mas ninguém ficou ferido. O veículo, que pertence a uma loja de materiais de construção, estava vazio. Chovia muito na hora do acidente, que aconteceu após o motorista perder o controle do veículo por causa da pista molhada. O caminhão só parou após atingir o muro de uma residência. Na hora do acidente não tinha ninguém em casa. Bom, nós vamos falar de estacionamento rotativo, porque essa novela está prestes a acabar. Há 3 anos a cidade está sem esse estacionamento rotativo e todo mundo sabe que para estacionar em Cachoeiro com a grande quantidade de carros e de motocicletas realmente é uma missão quase que impossível. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre estacionamento rotativo, com o Johnny Petri, ele que é o secretário de Desenvolvimento Urbano. Johnny, vamos começar lá atrás, né? O porquê dessa interrupção dos serviços do rotativo? O rotativo, como ele era praticado anteriormente em Cachoeiro, ele foi feito de forma irregular, né? Então, por isso ele foi extinto, né? Porque ele não poderia ter continuado do jeito que ele estava. Então, assim, hoje a gente, apesar da nossa ansiedade em restabelecer o estacionamento rotativo, nós somos obrigados a cumprir os prazos que determinam a lei, né? A Lei 8666, que determina que esse tipo de serviço, de concessão, seja feito através de processo licitatório. Então, consequentemente, é um processo que demanda um certo tempo e, por isso, essa demora é um pouco acima do que a gente gostaria que fosse. Bom, dia 4 já saiu no Diário Oficial uma das empresas, né, que já estão de frente aí com o estacionamento rotativo. Em que pé que está? Explica para a população. Sim, participaram desse processo licitatório 4 empresas, 4 consórcios. O consórcio que foi declarado vencedor foi publicado no Diário Oficial do dia 4, né? E a partir desse dia entrou a fase seguinte do processo, que é a fase de recurso. São 5 dias úteis para recurso das outras empresas e mais 5 dias úteis de contra-recurso, certo? Superadas essas 2 fases, a administração se manifesta no processo, faz as suas considerações e, em se confirmando a empresa declarada como vencedora, entra na fase da prova de conceito, que é uma simulação em escala reduzida da aplicação do funcionamento do estacionamento rotativo, para saber se a empresa vai atender a todas as exigências do processo de licitação, do edital de licitação. E a gente vem falar também de um problema que as pessoas comentam muito em Cachoeiro, que são os flanelinhas, né? As empresas, essa empresa, por exemplo, a empresa vencedora, ela vai fazer a contratação desses profissionais, não vai? Como é que vai ficar a situação deles? Então, essa empresa, ela terá que contratar, né, pessoal para trabalhar, né, no serviço de estacionamento rotativo.
e elas se predispuseram a oferecer para esses flanelinhas que se interessarem de oferecer um treinamento para que eles possam incorporar o corpo técnico da empresa. Bom, e a gente tem prazo para a população de quando é que tudo vai voltar ao normal ou ainda não? Então, o prazo, a gente não tem como definir uma data, porque esses processos licitatórios eles dependem de algumas coisas que não tem como definir. Por exemplo, essa própria fase de recurso, né? A gente não sabe se empresas vão entrar com recurso ou não, se vai ter contra-recurso, se os recursos serão pertinentes ou não. Então, tudo isso não tem como a gente definir data para que o sistema comece a operar. A gente pretende que, se tudo correr bem, já no início agora do segundo semestre, a gente já possa estar com o estacionamento já funcionando. De onde que é essa empresa que está de frente? Na verdade é um consórcio, né, de duas empresas que são do sul do país. Pois é, olha aí, a novela do estacionamento rotativo pode estar chegando ao final. Conversei aqui com o Jonei Petri, ele que é o secretário de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim, trazendo essas informações que tanto atormentam a população de Cachoeiro, que é estacionamento. De Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à Vitória. Essas foram as notícias dessa quarta-feira aqui no Link. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite. E mais notícias você pode acessar o nosso jornal online, simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.